Bom, pessoal, então vamos fazer agora o exemplo 7.2 do livro do Impropera, tá? E ele traz que uma placa plana de largura W igual a 1 metro é mantida a uma temperatura TS 230 graus Celsius por meio de aquecedores elétricos de fita controlados de forma independente. Cada aquecedor tem 50 milímetros de comprimento. Se o ar atmosférico a 25 graus escoa sobre a placa com uma velocidade de 60 metros por segundo, ele pede em qual aquecedor a taxa de aquecimento vai ser máxima e qual o valor dessa taxa. Então, esquematicamente, nós temos isso daqui. Esse é o nosso probleminha. Nós temos uma placa plana. Essa placa plana tem uma série de aquecedores de fita montados sobre ela. Cada um desses aquecedores possui 50 milímetros de comprimento, tá? Que é o nosso posicionamento em relação ao eixo X. A superfície da placa é mantida a temperatura de 230 graus Celsius. E nós temos ar escoando a uma temperatura de 25 graus Celsius com uma velocidade de 60 metros por segundo. E ele quer saber em qual desses aquecedores que vai acontecer a máxima taxa de transferência de calor, tá? Ou seja, qual vai ser o máximo calor dissipado aqui e qual o valor dessa taxa. Bom, então, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser calcular a temperatura do filme nesse caso. Desculpa. A temperatura do filme temperatura do filme nada mais vai ser do que a média entre a temperatura do ar e a temperatura da superfície da placa. Isso nos dá um valor de 127,5 graus Celsius, o que corresponde a aproximadamente 400 Kelvin. Bom, conhecendo a temperatura do filme, nós podemos buscar lá na tabela A4 para a temperatura de 400 Kelvin. O valor da viscosidade cinemática para o ar, como sendo 26,41 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Da condutibilidade térmica, como sendo 33,8 vezes 10 a menos 3. E o watts por metro Kelvin. E o número de Prandtl, como sendo 0,69. Tá? Então, essas são as nossas propriedades para a temperatura do filme de 400 Kelvin. Mi vai ser igual a 26,41 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. K vai ser igual a 0,0338 watts por metro Kelvin. E o número de Prandtl igual a 0,69. Bom, agora, para poder responder o que ele está pedindo, nós vamos precisar fazer uma análise de qual que é o comportamento do coeficiente de transferência de calor ao longo da placa plana.
Por que nós vamos fazer isso? Porque é óbvio que a maior taxa de transferência de calor, uma vez que a condutibilidade térmica é uma constante, a área de todos os aquecedores também é uma constante, e a diferença de temperatura é uma constante, vai depender única e exclusivamente desse nosso coeficiente de transferência de calor por convecção. Então o que nós vamos fazer é tentar esquematizar como que é a distribuição de H de X ao longo da placa. Imagine que aqui está a nossa placa plana. Nós temos o escoamento acontecendo sobre essa placa, de tal forma que o esperado é que esse escoamento inicie laminar e assim que o número de Reynolds crítico for atingido, ocorra a transição e o escoamento se torne turbulento. Então, do lado esquerdo nós temos escoamento laminar, do lado direito escoamento turbulento e a posição de transição é marcada pelo X crítico. E qual vai ser o comportamento esperado para o H? Tá? Nós esperamos que o valor de H de X seja elevado no início da placa, que esse valor caia ao longo da placa, até o momento da transição. No momento da transição, como aqui nós não estamos assumindo que existe uma determinada distância, aqui, um determinado comprimento onde essa transição estaria acontecendo, nós estamos simplesmente falando de uma forma hipotética, olha, a transição acontece nesse ponto para x igual a 5 vezes 10 a quinta. Então nós vamos ter uma elevação muito brusca do valor do coeficiente de transferência de calor por convecção, até que ele atinja um ponto aqui máximo. E a partir disso, esse valor começa a cair novamente. De tal forma que se nós analisarmos um H médio para a placa plana como um todo, nós teríamos aí um valor mais ou menos dessa forma. E do lado de cá seria um H local laminar e de cá um H local para a camada limite turbulenta. Então, essa é a ideia da variação do coeficiente de transferência de calor ao longo da placa. Tá? Isso nos indica que o primeiro ponto a se fazer para prosseguir nesse cálculo é descobrir qual que vai ser essa posição XC na onde acontece a transição para o escoamento turbulento.
De antemão, nós já vamos saber, olha, eu tenho pelo menos duas possibilidades aqui para acontecer essa transferência de calor máxima, tá? Logo no início da placa, onde eu tenho o maior H laminar, ou logo quando acontece a transição, onde eu tenho o maior H turbulento. Então vamos descobrir esse ponto agora, calculando o valor de XC. Bom, nós sabemos que o Reynolds crítico é igual a 5 vezes 10 a quinta, e o Reynolds crítico nada mais vai ser do que o infinito, que multiplica XC dividido por Ni. Ou seja, o X crítico vai ser igual ao Ni, no nosso caso vale 26,41 vezes 10 a menos 6 metros quadrados por segundo, que multiplica o número de Reynolds crítico, 5 vezes 10 a quinta, e isso dividido pelo infinito, que vale 60 metros por segundo. Fazendo essa conta, XC igual a 0,22 metros. Bom, mas agora se a gente voltar aqui no nosso esquema para esse exercício, nós sabemos que cada um desses aquecedores tem 50 milímetros. Então 0,22 metros, tá? Nós teríamos aqui 50 milímetros, 0,1 metros, 0,05, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3 metros. Não sei se vai dar para ver muito bem, mas simplesmente escalonando de 0,05 em 0,05, que é o tamanho de cada aquecedor. Então 0,22 nos daria uma posição aqui, ó, próxima ao centro do quinto aquecedor, tá? Então ele não caiu uma posição logo no início da placa. Isso quer dizer o quê? Esse quinto aquecedor, parte dele é assumido com escoamento laminar e parte dele nós vamos assumir que tem escoamento turbulento acontecendo. Então essa situação aqui, embora esse H máximo aconteça sobre o quinto aquecedor, se nós calcularmos um H médio somente para ele, tá? Ele vai estar pegando uma parte de um H laminar baixo e uma parte do H turbulento muito alto. Isso nos indica que talvez não seja essa posição que nos dê o maior valor, tá? Então compensa também fazer análise para o próximo placa aqui, para a placa 6. De 0,25 a... Opa, desculpa, daqui. De 0,25 metros até 0,3 metros. Por quê? Ao fazer a análise nela, nós estamos pegando um H turbulento bastante alto aqui para fazer a média sobre essa nossa plaquinha de 50 milímetros, tá? Ou esse aquecedor de fita de 50 milímetros. Bom, então, na realidade, ao invés de ter apenas duas hipóteses para a máxima taxa de transferência de calor, nós temos três possibilidades nesse caso. Tá? Primeira possibilidade, aquecedor número 1. Corresponde ao maior HX laminar. Segunda possibilidade, aquecedor número 5, vai corresponder ao maior HX turbulento.
E terceira possibilidade, o aquecedor número 6. Vai ser o primeiro aquecedor com escoamento totalmente turbulento. Bom, essas são as três possibilidades que nós verificamos. E agora vamos começar com o cálculo. Vamos lá para o aquecedor 1. Bom, é óbvio que o calor dissipado pelo aquecedor de fita, tá, ou a potência elétrica que ele está dissipando, vai ser igual à taxa de calor transferida por convecção. Então o que nós temos que calcular é simplesmente o calor transferido por convecção no aquecedor 1. Isso daqui vai ser igual ao H médio 1, que multiplica L1, onde L1 vai ser o tamanho da placa de x igual a 0 até o final do aquecedor 1, que multiplica a espessura da placa e multiplica a diferença de temperatura, Ts menos T infinito. Bom, nesse caso, o escoamento é completamente laminar para esse primeiro aquecedor, ele está abaixo do Reynolds crítico, tá? Então nós podemos escrever que o número de Nusselt médio para o aquecedor 1 vai ser dado por 0,664, que multiplica o Reynolds para o aquecedor 1 elevado a meio, que multiplica Prandtl elevado a 1/3. Tá? Substituindo os valores, lembrando que isso daqui nada mais é do que 2 vezes o Nusselt local no final do aquecedor 1 para escoamento laminar. Substituindo os valores, nós temos que o Nusselt médio do aquecedor 1 vai ser 0,664, que multiplica número de Reynolds para o aquecedor 1. Vai ser igual a 1 infinito, 60 metros por segundo, que multiplica x, 0,05 metros, dividido pela viscosidade, que, se eu não me engano, é 26,41. Isso, 26,41 vezes 10 a menos 6 metro quadrado por segundo. Então, faltou 10 a menos 6 multiplicando ali. Tá. Fazendo essa continha, isso nos dá um valor de 1,14 vezes 10 a quinta, ou aproximadamente 1,14 vezes 10 a quinta. E aí basta substituir aqui. Pequeno probleminha no PC. 1,14 vezes 10 a quinta elevado a meio, que multiplica o Prandtl 0,69 elevado a 1/3. Isso nos dá um número de Nusselt médio igual a 198. Para encontrar o coeficiente de transferência de calor médio, basta partir da definição do número de Nusselt, tá? Explicitando H. Então isso vai ser o Nusselt 1 médio, que multiplica K dividido pelo L1. 198, que multiplica 0,0338 watts
por metro Kelvin. Isso daqui dividido por 0,05 metros, o que vai nos dar 134 watts por metro quadrado Kelvin. Consequentemente, calor por convecção, basta substituir na equação para a taxa de transferência de calor. Então, Q de convecção para o primeiro aquecedor vai ser igual aos 134 watts por metro quadrado Kelvin, que multiplica 0,05 metros, que multiplica a largura da placa, que vale 1 metro, que multiplica a diferença de temperatura, 230 menos 25 graus Celsius. Que com V1 vai ter o valor de 1.370 watts. Bom, agora nós vamos fazer a mesma ideia para o aquecedor 5. Só que para encontrar o valor para o aquecedor 5, nós não temos o equacionamento direto que permita calcular esse valor de calor transferido somente aqui nesse aquecedor 5. Então nós vamos ter que fazer por meio de diferença, tá? Calcular o calor transferido de 1 até 5 e subtrair o calor transferido de 1 até 4, nos dando somente ali o valor desejado para o aquecedor 5. Para o aquecedor 5, nós temos que o calor por convecção para esse aquecedor vai ser igual calor por convecção de 1 até 5 menos calor por convecção de 1 até 4. Reescrevendo, que conv 5 vai ser igual o H médio de 1 até 5, que multiplica o L5, tá? Ou L de 1 até 5, sim. Preferir, vamos colocar como L de 1 até 5 para manter uma nomenclatura mais consistente, que multiplica W, TS menos T infinito, menos o H médio de 1 até 4, que multiplica o L de 1 até 4, vezes W, vezes TS menos T infinito. Tá? Colocando em evidência, que conv 5 vai ser igual a o H médio de 1 até 5 vezes o L de 1 até 5, menos o H médio de 1 até 4 vezes o L de 1 até 4, que multiplica W, que multiplica TS menos T infinito. Essa vai ser a nossa equaçãozinha para calcular a taxa de calor transferido nesse aquecedor de fita que nós chamamos ele de número 5. Bom, só que a transição acontece aproximadamente na metade desse aquecedor 5. Então a gente sabe que até o aquecedor 4, até o final do aquecedor 4, o escoamento é laminar. Tá? Então, como até o quarto escoamento é laminar, nós vamos poder calcular o Nusselt médio de 1 até 4
pela mesma expressão utilizada anteriormente, 0,664, que multiplica o Reynolds de 1 até 4 elevado a meio, que multiplica o Prandtl elevado a 1/3. Bom, todos os aquecedores têm o mesmo tamanho, então por simplicidade a gente pode falar que o Reynolds de 1 até 4 vai ser igual a 4 vezes o Reynolds do primeiro aquecedor. Isso daqui nos dá o valor de 4,56 vezes 10 a quinta. Substituindo aqui na equação, Nusselt médio de 1 a 4 vai ser igual a 0,664, que multiplica 4,56 vezes 10 a quinta elevado a meio, que multiplica 0,69 elevado a 1/3. Isso vai nos dar um Nusselt médio de 1 a 4 igual a aproximadamente 396. Bom, de novo partindo da definição do número de Nusselt, nós podemos calcular o H médio. Então, o H médio do aquecedor 1 até o aquecedor 4 vai ser o Nusselt médio de 1 a 4 vezes K dividido pelo L de 1 até 4. O H médio de 1 até 4 vai ser igual a 396, que multiplica 0,0338 watts por metro Kelvin, dividido por 4 vezes 0,05, que nos dá 0,2 metros. Então, o H médio de 1 até 4 vai ser igual a aproximadamente 1050 watts. Desculpa, busquei o número errado, tá? Isso daqui já é a resposta lá na frente. Pequena confusão, isso dá um valor correto aqui, é 67 watts por metro quadrado Kelvin. Já busquei a resposta do QCONV 5 já. Então, corrigindo, 67 watts por metro quadrado Kelvin. Essa aqui é a nossa página 41. Bom, para o quinto aquecedor, nós já temos a transição acontecendo. Então, nós vamos ter que buscar a outra correlação, tá? Para escoamento misto. Isso faz com que nós tenhamos que utilizar a correlação para o Nusselt para escoamento misto. Então, o Nusselt para os aquecedores de 1 até 5 vai ser dado por 0,037, que multiplica o número de Reynolds de 1 até 5 elevado a 4 quintos, menos 871, lembrando que esse valor é obtido para quando nós consideramos o Reynolds crítico como 5 vezes 10 a quinta, que multiplica o número de Prandtl elevado a 1/3. Tá? De novo aqui, o Reynolds de 1 até 5 vai ser simplesmente 5 vezes o Reynolds 1. Reynolds de 1 até 5 nos dá 5,7 vezes 10 a quinta. Substituindo o valor na expressão para o Nusselt,
0,037, que multiplica 5,7 vezes 10 à quinta elevado a 4 quintos, menos 871, que multiplica 0,69 elevado a 1/3. Bom, fazendo essa conta, nós encontramos um valor de aproximadamente 546. Consequentemente, o H médio de 1 até 5 vai ser igual ao Nusselt médio de 1 até 5 vezes K, dividido pelo valor de L de 1 até 5. Que multiplica 0,0338 watts por metro Kelvin, dividido por 5 vezes 0,05, que vai nos dar 0,25 metros. Um valor aproximado de 74 watts por metro quadrado Kelvin. Tá? Interessante observar que já é maior do que o H médio obtido anteriormente do quarto aquecedor, e também é já consideravelmente maior do que o H médio obtido lá para o primeiro aquecedor. Opa, desculpa, consideravelmente menor, né, que o H médio obtido lá para o primeiro aquecedor. Bom, portanto, nós vamos ter que o calor por convecção vai ser igual a 74 watts por metro quadrado Kelvin, que multiplica 0,25 metros, menos 67 watts por metro quadrado Kelvin, que multiplica 0,2 metros. E isso daqui tudo multiplicando a largura da placa de 1 metro e multiplicando a diferença de temperatura, 230 menos 25 graus Celsius. E aí sim, o calor por convecção em 5 vai ser igual a 1050 watts. Bom, o mesmo procedimento pode ser utilizado para descobrir o calor por convecção em 6. Então, a mesmíssima equação vai ser válida. Tá? Desculpa. Calor por convecção para o aquecedor 6 é simplesmente igual ao H médio de 1 até 6, que multiplica o L de 1 até 6, menos o H médio de 1 até 5, que multiplica o L de 1 até 5, que multiplica W TS menos T infinito. O Reynolds de 1 até 6 é igual a 6 vezes Reynolds 1. Isso aqui nos dá um valor de 6,84 vezes 10 à quinta.
O número de Nusselt, de novo, de 1 até 6, vai ser para escoamento misto. Tá? Então é dado por 0,037, que multiplica o número de Reynolds, 6,84 vezes 10 à quinta, isso elevado a 4 quintos, menos 871, que multiplica Prandtl, 0,69 elevado a 1 terço. E aí, fazendo essa continha, chegamos em 753 para o número de Nusselt. Tá? Assim, o H médio de 1 até 6 vai ser igual a 85 watts por metro quadrado Kelvin. Já fazendo direto, ele vai sair da definição de Nusselt de novo. Tá? Então, 85 watts por metro quadrado Kelvin. Isso faz com que o Q com 6 seja igual a 85 watts por metro quadrado Kelvin, que multiplica 0,3 metros vezes 0,05, 6 aquecedores, menos 74 watts por metro quadrado Kelvin, que multiplica 0,25 metros. Isso daqui que multiplica a largura da placa vezes a diferença de temperatura. Resultando em um calor por convecção para o aquecedor 6 igual a 1440 watts. Bom, só algo que me pareceu um pouquinho estranho, vou só conferir um valor antes da gente encerrar o exercício. Para o aquecedor 1, para o aquecedor 5, então aqui, para o aquecedor 1, só refazendo essa continha para ver se não teve nenhum erro. 98 vezes 0,0338 dividido por 0,05. O valor está correto, 133,84, aproximadamente 134. Tá? Um H médio bem maior. No entanto, nós obtivemos aqui 1370 watts. Para o aquecedor 5, nós obtivemos 1050 watts. E para o aquecedor 6, 1440 watts. Então aqui o Q máximo é o Q por convecção para o aquecedor 6, que é maior do que o Q por convecção para o aquecedor 1, que é maior do que o Q por convecção para o aquecedor 5. Então, não estava aparecendo na câmera. Então, com isso, nós respondemos tanto o valor da potência que vai ser dissipada, tá? 1440 watts, quanto em qual posição, em qual aquecedor de fita ela está acontecendo. É isso, pessoal. Muito obrigado.